Muitas das vezes os pacientes perguntam-me em consultório: então e agora, doutor, sisos? Tenho aqui os sisos, devo ou não extrair os meus sisos? Depende. Se o siso estiver em condições de posicionamento normal na arcada, se tiver o dente antagonista, portanto o dente oposto em mastigação, aquilo que nós dizemos uma oclusão, em oclusão, portanto é um dente normal, funciona como qualquer outro dente. Se nós conseguirmos higienizar, se ele está bem posicionado, se realmente está em oclusão, está tudo ok. Portanto, funciona como um dente qualquer. Esses dentes são para manter na boca. Quando é que se devem extrair os sisos? Quando eu tenho um siso incluso no maxilar, ou retido no maxilar, em que nós prevemos que ele não vai nascer bem, vai nascer com uma angulação, em que vai fazer pressão nos outros dentes e não tem possibilidade de poder erupcionar, ou quando já depois da formação dele ele fica mesmo retido, fica mesmo impactado no maxilar. Aí nós devemos extrair. Isto por várias questões. Porque pode haver patologia dentro do osso, pode haver reabsorção radicular das raízes dos dentes ao lado e muitas vezes, como medida preventiva, é melhor extrair esses dentes para que não haja problema. Devemos também extrair dentes que estão inclinados, por exemplo, para dentro da nossa cavidade oral, para a língua ou para a bochecha. Porque muitas das vezes nós acabamos na mastigação por triturar a bochecha com a mastigação ou provocar lesões na língua. Portanto, e lesões traumáticas constantes na cavidade oral e na mucosa não são desejáveis. Podem depois resultar em situações mais complexas. Portanto, esses sisos são para remover. Até porque a forma como eles estão a mastigar também não é correta. Outra situação em que os dentes do siso devem ser extraídos, na impossibilidade de higienização. Como eu costumo dizer na brincadeira entre os pacientes, se eu tiver uma divisão da minha casa em que eu não consiga limpar, eu vou ter lá sujidade. O mesmo acontece na nossa boca. Se eu não tiver capacidade de poder higienizar um siso que seja muito posterior à minha cavidade oral, eu vou acumular placa bacteriana. Portanto, eu acumular placa bacteriana, vou ter inflamação dos tecidos, vou ter uma série de situações que não são nada boas, inclusivamente cáries nesses dentes. Portanto, esses dentes têm a recomendação de extração. Outra indicação de extração dos sisos, e isto acontece muitas vezes, o paciente tirou um siso em baixo, mas entretanto ficou com o siso superior. E esse siso superior não tem o dente de baixo para poder mastigar, para fazer função. E às vezes perguntam: doutor, mas está aqui, está tão bem, não me está a magoar, está tudo tranquilo. Tudo bem, está tranquilo naquela altura, mas o dente que está lá em cima e que não tem o dentinho oposto, ele vai começar a descer devagarinho. Aquilo que nós dizemos egressionar, vai descer à procura de contacto. Ao descer à procura de contacto, ele vai se aproximando da mucosa e vai mastigar a comida contra a mucosa. Portanto, provocando lesões na mucosa, começa logo por aí. E depois, ao descer, perde o ponto de contacto, aquele clique que existe quando a gente coloca o fio dentário, deixa de existir. E então a comida começa a impactar entre os dois dentes. E aí começa um problema. Começa a haver comida entre os dois dentes, vai dar direito a uma cárie. E normalmente o que acontece, e o que eu vejo quase sempre, é que a cárie acontece no dente ao lado do dente do siso, que é um dente que está em função. Portanto, esses sisos que não estão em função, se faz favor, é tirá-los. Outra indicação para a extração de sisos: falta de espaço na arcada. Nós conseguimos ver logo a partir dos 12, 13 anos, quando começamos a ver os dentes do siso ainda em germen, ainda de uma forma embrionária, conseguimos ver a inclinação das coroas. E muitas das vezes o ortodontista e eu aqui na nossa clínica multidisciplinar, na nossa consulta multidisciplinar, conseguimos apreciar e ver que essa inclinação vai realmente provocar pressão nos dentes que estão na arcada. Muitas das vezes já são pacientes que já têm dificuldade em alinhamento, porque têm os dentes muito encavalitados, muito apinhados, e o que acontece é que já estamos a prever uma maior pressão ainda. Portanto, são dentes que são para extrair, para depois seguir para aparelho e fazer o alinhamento dentário correto. Porque se fizermos o alinhamento dentário com os sisos lá, podemos ter regressão nesse tratamento de alinhamento. Convém tirar esses dentes do siso. Portanto, indicação de extração de sisos. Isto é um caso que acontece muitas vezes na clínica, em que isto é um rapaz com 16 anos, que me apareceu cá na consulta,
E a mãe perguntou-me: doutora, então, mas ele tem sisos? Tem, sim senhor, tem realmente aqui os gérmenes do siso a aparecer. Então, e vamos tirar os sisos ou não? Estes sisos têm indicação de extração. Isto porquê? Porque nós conseguimos ver aqui, vou só aqui exemplificar, nós conseguimos ver a inclinação destes dentes do siso. Conseguimos ver que eles vão fazer pressão. Os de cima, então, estão completamente para trás. Portanto, eles ao erupcionarem não vão ter qualquer função mastigatória aqui. E estes vão exercer pressão sobre toda a arcada, quer de um lado, quer do outro. Ok? Portanto, vamos ter pressões de um lado e do outro e vamos ter apinhamento dentário. Portanto, não vale a pena, estes dentes do siso são para extrair, ainda mais a mais, não têm as raízes formadas. É o ideal para não se relacionarem com o nervo dentário inferior, porque aqui embaixo passa um nervo aqui. E quanto mais as raízes formarem, mais relação nós vamos ter com este nervo dentário e mais complicada poderá ser esse tipo de extração. Se analisarmos só por último, se analisarmos as raízes de um dente normal, ele aqui ainda não tem raízes, se ele crescerem as raízes para aqui, eles vão se relacionar por aqui. Portanto, vamos ter uma extração muito mais complexa, ao invés de extrair o germe logo desde o início. Portanto, indicação de extração dos 4 dentes no siso.